Olá, eu sou a professora Josiane e hoje nós vamos estudar determinantes. Determinante. O que é um determinante? Um determinante, então, é uma operação que nós fazemos com matrizes quadradas e que o resultado dessa operação é sempre um número real. Definição. Dada uma permutação dos inteiros 1, 2 até n, existe uma inversão quando um inteiro precede outro menor que ele. Exemplo. Número de inversões considerando as permutações de 1, 2 e 3. Então, aqui nós temos uma tabela com os números 1, 2 e 3, onde eu tenho as permutações realizadas e o número de inversões. O número 1, o número 2 e o número 3, eles estão na mesma posição. Então, nós temos 0 inversões. 1, 3 e 2. Nós trocamos a posição do número 2 com o número 3. Então, nós temos uma inversão. 2, 1 e 3. Nós trocamos a posição do número 2 com o número 1, uma inversão. 2, 3 e 1. Nós trocamos a posição do número 2 com o número 1 e do número 3 com o número 2. Então, nós temos duas inversões. 3, 1 e 2. Nós trocamos a posição do número 1 com o número 2, que trocou a posição do número 2 com o número 3. Então, nós temos duas inversões. 3, 2, 1. Aqui nós trocamos a posição do número 1 com o número 2, que trocou a posição do número 2 com o número 1, que trocou a posição com o número 3. Então, nós temos 3 inversões. Observação. O número de permutações de n objetos é dado por n fatorial, onde n fatorial é igual a n que multiplica n menos 1, que multiplica n menos 2, que multiplica sucessivamente até 2, que multiplica 1, caso n seja maior do que 0. Define-se 0 fatorial igual a 1. Ao número associado a uma matriz quadrada A e J, nós chamamos de determinante. Então, por isso que eu falei no início da aula que o resultado de um determinante era sempre um número. Representamos por determinante de A, o módulo de A, que é o mesmo determinante, ou determinante de A e J. Exemplos. O determinante de A é o próprio A. Aqui nós temos uma matriz 2 por 2, onde o determinante vai ser o produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Para calcular o determinante de uma matriz 3 por 3, nós podemos repetir duas linhas aqui embaixo ou duas colunas aqui do lado. Nós vamos calcular repetindo duas colunas aqui na lateral. Então, o determinante ele vai ser o produto do A11, A22, A33, mais o A21, A23 e A31, mais o A13 vezes o A21 vezes o A32. Então, eu peguei todos os elementos que estavam acima da diagonal principal e fiz uma multiplicação. Agora, menos o A13, A22, A31, menos o A11 vezes o A23 vezes o A32, menos o A12, o A21 e o A33. Então, esse é um determinante de uma matriz 3 por 3. Repito duas linhas embaixo ou repito duas colunas do lado. Observações. Para o cálculo do determinante de uma matriz 3 por 3, aparecem todos os produtos A1, J1, A2, J2, A3, J3, onde J1, J2 e J3 são as permutações 1, 2 e 3. O sinal do termo é negativo se o número de inversões for ímpar. Então, o que nós temos? Aqui nós temos 0 inversões, então o sinal é positivo. E aí nós temos o A1, o A22 e o A33, que são esses elementos que estão aqui, ó. Quando eu tenho 1, 3 e 2, eu tenho uma permutação, então sinal negativo. E aí vai ser o produto de A11, A23 e A32. Vejam que esses numerozinhos que estão aqui, ó, são os elementos que estão aparecendo aqui
em vermelho, ó, o A11, o A23 e o A32. Então, eu tenho 1, 3 e 2 em vermelho. Quando nós tivermos 2, 1 e 3, eu tenho uma permutação, o sinal é negativo. E aí, nós vamos ter o produto de A12, A21 e A33. 2, 3 e 1, duas permutações, sinal positivo. A12, A23 e A31. Então, vai ser o produto de A12, A23 e A31. Quando nós tivermos 3, 1 e 2, nós temos duas permutações, sinal positivo. A13 vezes A21 vezes A32. 3, 2 e 1, três permutações, sinal negativo. A13, A22 e A31. Definição: determinante A e J é igual ao somatório de ρ de menos 1 elevado na J, A1J1 vezes A2J2 até ANJN, onde J é igual a J1, J2 até Jn. É o número de inversões da permutação J1, J2 até Jn. E ρ indica que a soma é estendida a todas as n permutações, que variam de 1 até n. Logo, o determinante de uma matriz A e J 3 por 3 é igual ao somatório de ρ até 3 fatorial de menos 1 elevado na J, A1J1 vezes A2J2 vezes A3J3. Quando nós tivermos o produto A11, A22 e A33, nós não tivemos permutações, então por isso que eu tenho menos 1 elevado na 0. Mais menos 1 elevado na 1, que multiplica A11, A23 e A32. Por que elevado na 1? Porque eu tive uma única permutação, que foi a troca do elemento 2 pelo 3 e o 3 pelo 2. Mais menos 1 elevado na 1, que multiplica A12, A21, A33. Então, eu também tive uma única permutação dos elementos. Por isso, que está elevado na 1. Mais menos 1 elevado na 2, que multiplica A12, A23, A31. Então, aqui nós tivemos duas permutações, ó. Então, por isso que está elevado na 2. Mais menos 1 elevado na 2, que multiplica A13, A21 e A32. Também tivemos duas permutações. Mais menos 1 elevado na terceira, que multiplica A13 mais A22 mais A31. Então, aqui nós tivemos as três permutações. Então, esse é o determinante de uma matriz A e J 3 por 3. Esta relação aqui é essa mesma relação que nós temos aqui, ó. Então, nós fizemos as permutações, analisamos o número de inversões, concluímos o sinal. Quando é par é positivo, quando é negativo, quando é ímpar é negativo. E aí, o resultado do produto. Propriedades. Primeira, se todos os elementos de uma linha ou uma coluna de uma matriz A são nulas, o determinante é igual a zero. Então, se numa linha todos os elementos são zero, o determinante é zero. Se numa coluna todos os elementos são zero, o determinante é zero. O determinante de A é igual ao determinante da transposta de A. Terceira, se multiplicarmos uma linha da matriz por uma constante, o determinante fica multiplicado por esta constante. Quarto, uma vez trocada a posição de duas linhas, o determinante troca de sinal. Quinto, o determinante de uma matriz que tem duas linhas ou colunas iguais é zero. Então, se eu tenho duas linhas ou duas colunas iguais na matriz, o determinante sempre é zero. Sexto, o determinante de A mais B é diferente do determinante de A mais o determinante de B. Sétimo, o determinante não se altera se somarmos a uma linha outra linha multiplicada por uma constante. Então, a linha I recebe a linha I mais K vezes a linha J. Quando eu fizer isso, eu não estou alterando o determinante da matriz.
O determinante de A vezes B é igual ao determinante de A vezes o determinante de B. Desenvolvimento de Laplace. Sabe-se que o determinante de uma matriz 3×3 é A11 que multiplica A22 mais A33 mais A21 vezes A23, A31 e assim sucessivamente, como nós já calculamos anteriormente. Bom, então nós podemos reescrever a soma de outra forma. Logo, o determinante pode ser expresso em função dos determinantes das submatrizes 2×2, ou seja, então o determinante de A é igual ao elemento A11, que multiplica o determinante de A11, ou seja, o determinante do menor complementar. Eu vou extrair a linha e a coluna em que aparecem o elemento A11 e vou calcular o determinante do resto. Então, aqui, ó, eu estou eliminando a linha e a coluna que tem o elemento A1 e vou calcular o determinante do que sobrou. Então, vai ser o determinante de uma matriz 2×2, A22, A23, A32 e A33, menos o A12 vezes o determinante de A12. Agora aqui eu vou tirar o elemento, a linha e a coluna onde tem o elemento A12 e vou calcular o determinante do que sobra, mais A13 vezes o determinante de A13. Elimino a linha e a coluna onde tem o elemento A13 e calculo o determinante dos elementos que sobraram. A e J, então, é a submatriz da matriz inicial, em que a iésima linha e a jésima coluna foram retiradas. Define-se o cofator como sendo ΔIJ igual a menos 1 elevado na I mais J vezes o determinante de A e J, o que caracteriza a expressão determinante de A igual a A1 vezes o cofator A1 mais A12 vezes o cofator 1,2 mais A13 vezes o cofator 1,3, ou seja, o cofator 1,1 é igual a menos 1 elevado na 1 mais 1 vezes o determinante de A11. Menos 1 elevado ao quadrado é 1, então vou ficar 1 vezes o determinante de A11. O cofator 1,2 é igual a menos 1 elevado na 1 mais 2 vezes o determinante de A12. Menos 1 elevado na terceira é menos 1. Então, nós vamos ficar com menos 1 vezes o determinante de A12. O cofator 1,3 é igual a menos 1 elevado na 1 mais 3 vezes o determinante de A13. Menos 1 elevado na quarta é 1. Então, nós vamos ficar com 1 vezes o determinante de A13. Então, para o cálculo de determinantes de ordem n, expressamos da seguinte forma. O determinante de AN por N é igual ao somatório de J igual a 1 até N de A e J vezes ΔIJ, ou seja, A e J vezes o cofator IJ. Então, o número ΔIJ, ele é chamado de cofator, ou complemento algébrico do elemento A11. Exemplo, realizando o desenvolvimento de Laplace pela linha 1. Então, sempre que nós vamos calcular o determinante usando Laplace, nós vamos tentar escolher a linha que tiver o maior número de zeros, de preferência. Nesse caso, nós não temos. Então, eu posso escolher qualquer uma das linhas para calcular o determinante. Eu vou fazer usando a linha 1. Então, o que nós vamos fazer? Então, vai ficar assim, ó. O determinante de A vai ser igual. Primeira linha é o número 1. Então, vamos lá. 1 vezes menos 1 elevado na 1 vezes 1 mais 1, porque ele está na primeira linha e primeira coluna, vezes o determinante do que sobra. Então, o que acontece? Eu vou eliminar a primeira linha e a primeira coluna. Isso é o cofator. Então, vai ser 1 e menos 1. Menos 1 e 2. Mais menos 2. Então, elemento menos 2.
vezes menos 1 elevado. O elemento menos 2, ele está na primeira linha e segunda coluna, então eu vou ter elevado na 1 mais 2 vezes a matriz dos cofatores. Elimino a primeira linha e a segunda coluna, então nós vamos ter 2, menos 2, menos 1 e 2, mais 3 vezes menos 1 elevado na 1 mais 3, porque ele está na primeira linha e na terceira coluna, vezes a matriz dos cofatores, que vai ser 2, 1, menos 2 e menos 1. Ou seja, eliminei a primeira linha e a terceira coluna. Então, o determinante vai ser igual. Menos 1 elevado ao quadrado dá 1, vezes 1 dá 1. Então, 1 vezes produto dos elementos da diagonal principal, menos o produto dos elementos da diagonal secundária. 1 vezes 2, 2. Menos 1 vezes menos 1 dá 1. Com menos, dá menos 1. Mais menos 1 elevado na terceira dá menos 1. Vezes menos 2 vai dar mais 2. Vezes produto dos elementos da diagonal principal menos a diagonal secundária. 2 vezes 2, 4. Menos 1 vezes menos 2 vai dar 2. Com o menos, que é do próprio determinante, vai dar menos 2. Menos 1 elevado na quarta dá mais 1, vezes 3, mais 3. Vezes 2 vezes menos 1 dá menos 2. 1 vezes menos 2 dá menos 2. Com menos dá mais 2. Igual. 2 menos 1 dá 1. Vezes 1 dá 1. 4 menos 2 dá 2. Vezes 2 dá 4. E aqui, menos 2 mais 2 dá 0. Vezes 3 dá 0. Então, 1 mais 4, 5. O resultado do determinante da matriz A é 5. Se eu escolher qualquer uma das outras linhas, o resultado tem que ser o mesmo. Então, na aula de hoje, nós estudamos determinantes. Muito obrigada!